Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas estou trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível. E no vídeo de hoje eu quero trazer aqui um tema que eu vejo que é muito comum entre profissionais que querem entrar no mercado de tecnologia, em profissionais que iniciaram recentemente no mercado de tecnologia, que é, terminei a faculdade, e agora? O que fazer? O que acontece depois que você termina a faculdade? Eu vou falar um pouquinho aí sobre grandes erros que eu vejo aqui de profissionais que estão tentando entrar dentro desse mercado e que muitas vezes estão trabalhando em áreas que não são da área de tecnologia, por não ter um direcionamento, por estar inseguro, por ter alguns medos, por ter muitas questões aí, por falta de direcionamento, não conseguir uma vaga no mercado de tecnologia. Se você está gostando aqui dos nossos vídeos, cara, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos no canal da DBOCM e o nosso objetivo é te ajudar cada vez mais a destravar o seu próximo nível. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, né? Acho que é muito comum essa situação do terminei a faculdade, né? Ah, terminei a faculdade e não trabalho na área. Eu converso com muitos profissionais todas as semanas que estão nesse tipo de situação, né? Terminei a faculdade, mas não consegui um trabalho na área. E, cara, isso é mais comum do que a gente imagina. E a grande verdade é que a falta de direcionamento faz com que o mercado esteja totalmente necessitando de profissionais, tá? Só que muitos profissionais não conseguem entender o básico para conseguir uma vaga de iniciante, uma vaga de júnior, tá? Eu sempre falo aqui no nosso canal que uma das vantagens de você estar na faculdade é você conseguir fazer um estágio, que você não precisa ter experiência, que você vai entrar para aprender e que muitas vezes é a sua primeira porta de entrada dentro do mercado, tá? Então, se você está cursando a faculdade, não deixa a faculdade terminar, tá? Se você já terminou e não está no mercado, provavelmente você está devagar demais. Eu te falo que no primeiro período da minha faculdade, eu consegui uma vaga de estágio. E lá eu conheci banco de dados, lá eu conheci Oracle, lá eu comecei a tirar certificações e comecei a crescer e me desenvolver dentro da área de tecnologia, tá? Então, assim, não deixa, de fato, a oportunidade de você conseguir uma primeira vaga de estágio passar, se você realmente deixar os anos da faculdade irem passando e não conseguir, cara, aproveitar, tá? De verdade. Hoje existem muitas vagas, milhares de vagas, literalmente, quando se fala em vagas de estágio, quando se fala em primeira oportunidade. E cada vez mais as empresas estão incentivando trazer profissionais iniciantes para poder treiná-los, para poder realmente proporcionar um ambiente que eles consigam aprender, que eles consigam entender. O que você precisa para ter uma primeira oportunidade, né? Normalmente você precisa muito mais de vontade do que de conhecimento. Porque uma vaga de estágio, uma vaga de júnior, normalmente não vai exigir nada absurdamente complexo e técnico e certificações. Não. Vai exigir requisitos mínimos, entender os conceitos mínimos para que você consiga entrar e começar a fazer algumas atividades para iniciantes, tá? Então esse é o ponto. Então se você não está no mercado ainda e terminou a faculdade, cara, você já está lento demais. Muito cuidado. Já dá para entender que você é uma pessoa que não está na velocidade, aproveitando as oportunidades que o mercado de tecnologia está oferecendo, tá? E existe muito o conceito da carreira em Y, né, que muitos profissionais também que eu converso não conhecem. Qual que é o conceito da carreira em Y? É o especialista versus generalista. Depois que o cara consegue uma primeira vaga como iniciante, ele pode ir para essas duas trilhas, o especialista versus o generalista. O especialista é aquele cara normalmente que busca uma certificação, que quando tem algum problema é o cara que vai resolver, é aquele cara que realmente se torna uma referência naquele assunto especificamente, é o cara que tira certificações, é o cara que de fato se torna uma referência. Tá? O generalista não é aquele cara que, por exemplo, é um superficial. Tá? Muito cuidado com isso. Porque normalmente eu conheço muitos diretores, gestores, executivos de tecnologia que são generalistas, mas você consegue ver uma grande capacidade de entender aquilo que você está falando, de saber entender o que está acontecendo dentro de um momento de crise. Então, muito cuidado, que às vezes as pessoas acham que generalista não precisa estudar nada, não precisa entender nada.
tá? E muitas vezes são pessoas superficiais. O generalista ele é muito diferente de uma pessoa superficial. O generalista normalmente é um cara que consegue, de fato, ter um bom repertório ali da área de tecnologia, tá? De fato, não é um cara que se especializou, que tem uma certificação, mas é um cara que entende muito bem os conceitos e consegue, inclusive, encontrar bons especialistas para aquela situação, porque ele consegue identificar esse tipo de, ele consegue conversar com esse tipo de pessoa. Então, muito cuidado em confundir o generalista com uma pessoa superficial, tá? Acho que o mercado ele tem muitas pessoas que muitas vezes querem se posicionar como generalista, mas muitas vezes não sabem nem o que está falando, não sabem nem o que está sendo discutido naquela reunião, não estão entendendo nada. Esse tipo de profissional precisa se aprofundar. Não precisa chegar a tirar uma certificação, não precisa ser o cara que vai resolver o problema, mas ele precisa saber dar um direcionamento, precisa saber conversar, precisa saber realmente entender aquilo que está acontecendo, tá? Então existe o generalista versus o especialista. E a grande maioria dos profissionais, quando saem da faculdade, normalmente vão numa trilha ali de um especialista. Quando se fala da área de tecnologia, são pessoas mais introvertidas, pessoas mais técnicas, pessoas que querem aprofundar tecnicamente, querem saber como que executa. Então, normalmente a gente vê esse perfil especialista muito comum depois que o cara terminou a faculdade. E a grande verdade é que você não sai especialista da faculdade em nada. Você não vai sair especialista em nada da faculdade. Essa que é a grande verdade. Por quê? A faculdade, normalmente, ela é de fato muito generalista em tudo aquilo que eu estava abordando. Ela fala sobre diversas áreas do que está acontecendo e tal, mas você não vai ser especialista em nada. E, normalmente, os projetos, eles precisam do perfil especialista. Qualquer projeto relevante vai precisar de um especialista, cara. Vai precisar de alguém que entenda profundamente sobre aquilo que está sendo falado, sobre aqueles conceitos, sobre aquela tecnologia, tá? E aí que eu vejo o grande problema, né? Porque esse grande déficit que nós temos hoje na área de tecnologia, de falta de profissionais, muitas notícias falando que até 2025 vai faltar 800 mil profissionais, é porque, de fato, a maior parte dessas demandas são para profissionais especialistas. São para profissionais que realmente entendem de várias tecnologias. E hoje, quando a gente fala da área de tecnologia, existem muitas carreiras, existem muitas tecnologias, existem muitos players no mercado. Só a Oracle, se for ver os produtos que ela tem dentro da Oracle Cloud, fora da Oracle Cloud, cara, são centenas de produtos. Então existe uma quantidade muito grande de coisas a serem estudadas. E algumas pessoas enxergam isso como problema, e isso gera muita confusão para quem está começando. Só que entenda isso como oportunidades. Entenda que se você realmente escolher se especializar em algo e tiver um bom posicionamento, você vai ser um dos profissionais mais bem pagos. Eu te falo que a trilha para você conseguir se destacar e muitas vezes ter um salário ali acima de 10, 15, de 20 mil reais é você se especializar em algo e ter um bom posicionamento. Isso vai te colocar numa posição de mercado que você começa a ser disputado pelas empresas que estão precisando daquela demanda. Então, qualquer coisa que você escolher, né? Claro, se você escolher uma tecnologia que ela é líder de mercado, existe uma chance muito maior de você se destacar. Mas, de verdade, se você se especializa em algo e consegue ter um posicionamento, cara, essa especialização, isso de fato é uma excelente oportunidade para você sair daquela média de que todo mundo ganha ali na faixa de 5 mil reais, do que normalmente a maioria dos desenvolvedores ganham, de pessoas mais genéricas, e começa a se tornar uma referência e começa a mudar de patamar. Então eu vejo uma grande oportunidade em cima disso. O Arthur Lima, fala, mano, eu fiz administração, consigo migrar minha carreira para a área de DBA? Cara, eu trabalhei com excelentes profissionais nos últimos 16 anos, inclusive dentro da Oracle, tá? Excelentes, atendi os maiores clientes da América Latina. E eu te falo, cara, que hoje o mercado de tecnologia ele nem pede graduação em TI, tá? Você vê vagas de trainee que você não precisa nem ter formação em TI para conseguir uma vaga de trainee. E vagas de trainee que estão chegando até salários de 8 mil, tá? Então você não tem essa necessidade de ter uma faculdade de TI. Fazendo administração, você pode sim migrar para essa carreira de DBA,
mas você precisa aprender as atividades de um DBA na prática. Você precisa conversar com algum DBA que está no mercado, entender o que esse cara faz dentro dessas empresas, o que as vagas estão pedindo. Exatamente isso, cara, que nós temos vários programas que podem te ajudar nesse sentido, tá? Nós temos vários programas que conseguem te dar esse direcionamento de mercado, cara. Então, assim, e muitas vezes na faculdade você não vai ter esse direcionamento de mercado, tá? Já dentro dos nossos programas, a gente consegue mostrar as vagas, a gente consegue mostrar o que essas vagas, o que um profissional que está assumindo essa vaga, o que ele precisa fazer no dia a dia. A gente consegue mostrar isso para você, tá? Se tiver interesse, me chama no WhatsApp, estou deixando aqui no chat, tá? O meu WhatsApp. Você me manda uma mensagem lá, que a gente consegue fazer um bate-papo, eu consigo te dar um direcionamento bem claro para você começar todas as semanas a aprender com projetos práticos, entender o que esse cara faz, ganhar confiança. Daqui a pouco você está com segurança até para poder se aplicar em vagas. Você fala assim, cara, eu sei executar pelo menos umas 5 a 10 atividades de um DBA, de um cara que trabalha com o banco de dados Oracle. A gente consegue te dar esse nível de segurança, esse nível de direcionamento. Beleza? E aí, pessoal, exatamente isso que eu queria trazer para você. Tá? Terminou a faculdade, e agora, cara? Agora você precisa se preparar para o mercado. A linha mais interessante e a maior parte da demanda que eu tenho visto aqui é o cara se especializar em algo, é o cara se tornar em referência em algo. Tirar uma certificação que é relevante. E muitas vezes a gente vê que uma certificação dentro da área de tecnologia, às vezes tem um peso até maior do que uma faculdade. Isso aconteceu comigo. Quando eu entrei na Oracle, eu não tinha terminado minha faculdade. Eu até terminei, depois de 2 anos ali à distância, terminei minha faculdade, mas não tinha esse requisito, ninguém nunca me pediu. Eu terminei, ninguém nunca me pediu o certificado. E hoje, gigantes como Google, Apple, IBM, existem várias notícias que você vai encontrar aí que não exigem diplomas universitários dos funcionários. Então, a faculdade ela é boa para você fazer estágio, a faculdade é boa para te dar uma visão geral do que é a área de tecnologia, quais são as áreas que existem e o que dá para você escolher dentro dela. Mas essa demanda absurda que tem aí das melhores vagas, das muitas oportunidades, você precisa buscar uma especialização. Isso é algo importante para você conseguir atingir esse próximo nível. Beleza? Se você está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, habilite notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos no canal da DBOCM. E lembrando que essa experiência vai estar disponível na nossa plataforma de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!